A expectativa que eu tenho nesse projeto é que ele seja exitoso, e não só do ponto de vista do governo, do ponto de vista formalista, nem só do ponto de vista da instituição, da universidade, mas sim que cada um dos participantes, sejam professores, estudantes, funcionários, sejam aqueles que são objeto do projeto, se sintam realizados com ele, se sintam melhores, mais capazes, competentes naquilo que sabem fazer. Essa é a ideia. O material que nós estamos elaborando no momento, ele é um material inédito, não só pelo perfil do público, mas também para o local a que ele se destina. Então, nós temos trabalhado com o conceito de FTG, que eu vou também falar um pouquinho aqui nessa minha fala, mas o material produzido atualmente, ele visa inserir de uma maneira qualificada pessoas com deficiências em laboratórios dentro da universidade. Na verdade, nós estamos começando um piloto que visa inserir as pessoas com deficiências que estão sendo atualmente contratadas pela cota, pela lei de cotas, para que elas de fato exerçam essa função para a qual elas estão sendo selecionadas com qualidade. Então isso é um duplo desafio para a gente, porque nunca trabalhamos com PCDs, e também é um desafio produzir um material à medida em que o curso está em andamento. Então a gente produz um material para um público muito diverso, com deficiências variadas, e dentro da sala de aula também tem pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência, que nós chamamos de sem diagnóstico. Então é um público heterogêneo para ser qualificado, para que essa inserção de fato ocorra para o bom desenvolvimento do trabalho e para que essa contratação não seja uma operação de mera fachada, que muitas vezes acontece, infelizmente, as pessoas cumprem a cota, mas na verdade não estão inserindo profissionalmente essas pessoas, nem em atividades dignas, e às vezes até deixando a pessoa em casa sendo contratada para ela nem vir ao trabalho. Então nós queremos, na verdade, por obrigação legal, cumprir a cota, mas mais do que isso, propor trabalho digno, decente, qualificante para que essas pessoas se insiram de uma maneira produtiva dentro dessas unidades da UFRJ. A inserção das pessoas ditas deficientes certamente cria um padrão ético elevado. E esse padrão ético elevado pode ser muito favorável para várias finalidades que a instituição tem, incluindo o ensino de alta qualidade, a realização de projetos que possam servir ao país. Queremos dar um ambiente de conforto, de integração coletiva, de alegria de trabalhar, para que todos se sintam iguais e cooperando para um futuro melhor do nosso país, da nossa população. Há muitos problemas no Brasil, nós podemos resolver uma pequena parte dele, mas devemos fazer isso com muita dedicação. A acessibilidade é a possibilidade que tem todo cidadão, com ou sem deficiência, jovem ou idoso, grávidas, mulheres ou não, é a possibilidade que o cidadão tem de acesso a todos os equipamentos e todos os produtos e serviços que a sociedade oferece. A acessibilidade atitudinal seria o que a sociedade e o que a literatura e as leis chamam de inclusão. Então, qual a diferença de inclusão para integração? Na integração, você prepara a pessoa com deficiência para ela interagir no seio da sociedade. Na inclusão, você faz o inverso. Você adapta, prepara toda a sociedade para que aquela pessoa com deficiência possa interagir, né, na medida do possível, em igualdade de condições com as outras pessoas.
O maior desafio desse projeto não é simplesmente aproximar o conceito de formação técnica geral, que é um conjunto de conhecimento técnico presente em qualquer atividade humana produtiva, mas é permitir que o estudo desse ambiente de trabalho seja incorporado na proposta do curso para que, de fato, essa inserção ocorra. Então, essa inserção profissional é uma via de mão dupla. Primeiro, o ambiente, seja ele físico, vamos dizer, a estrutura e a infraestrutura precisa estar apta a receber essas pessoas, mas é também a relação profissional que se cria, onde uma série de limites são colocados, né, para que esse profissional primeiro desenvolva as suas habilidades, né, e mais do que isso, se escolha funções para que essas pessoas possam de fato estarem desempenhando bem suas atividades. Então isso é um lado, vamos dizer, do profissional. O lado de quem recebe essa pessoa é um lado que também precisa ser trabalhado, porque na verdade as pessoas não estão habituadas ou não conhecem esses limites. Então a gente, na verdade, até o nome do nosso projeto maior é desmontar limites. A gente quer que esses limites sejam repensados para que essas pessoas sejam as que estão acolhendo, que recebem esse novo profissional, seja esse profissional que você está sendo inserido, aconteça de fato, vamos dizer, uma junção de interesse, porque senão isso não vai funcionar. Se a pessoa que recebe, a pessoa com deficiência, o trabalhador com deficiência, não está apta a desenvolver uma dinâmica que o trabalho se desenvolva, por mais competente que essa pessoa com deficiência seja, ela não vai conseguir desenvolver o trabalho, e vice-versa. Se essa pessoa que recebe tem uma postura paternalista e essa pessoa com deficiência não quer desenvolver suas habilidades, o trabalho também não vai ser realizado com sucesso. Então, essa integração é muito importante. Nós estamos começando uma experiência piloto. Nossa intenção é que isso aconteça depois de uma forma plena em mais locais da universidade, que essa experiência de formação profissional seja utilizada em outros lugares, em outras universidades, em outros centros de pesquisa que, na verdade, precisam de um perfil profissional que nós estamos desenhando. As pessoas precisam mesmo aprender a se desenvolver como pessoas, porque esse trabalho aqui na UFRJ é uma primeira experiência, onde os surdos são reunidos aqui para aprender a participar e a se desenvolver melhor. No começo, quando entrei aqui pela primeira vez, achei essa experiência bem melhor. Eu gostei muito, achei muito bom trabalhar aqui na UFRJ. Eu me senti bem. Eu já tive experiência em outras empresas. Eu me senti muito oprimido pelos ouvintes, porque eu trabalhava com. Essa é a primeira vez que eu trabalho com um grupo de surdos. Eu nunca trabalhei com surdos. Eu sempre trabalhei isolado, sendo surdo, trabalhando no meio de ouvintes. Assim, eu tô gostando muito do curso, tá me trazendo uma experiência pessoal super válida, porque eu sempre convivi com deficientes com a mesma deficiência que eu, ou com alguma coisa semelhante, ou piores, mas eu não convivia com nenhum surdo. Então eu nunca convivi. Então isso para mim está sendo assim super válido, porque eu estou sabendo conviver com eles, sabendo a dificuldade que eles têm, aprendendo a comunicação, a me comunicar, porque isso eu não tinha noção. Você sabe que existe, mas você não convive, então você não sabe até que ponto. Você lê e tal, mas quando você convive é uma outra experiência, então isso está sendo muito bom. Ninguém me ajudou, nem me explicou nada. Tudo bem, porque eu já tenho experiência, trabalho há 27 anos. Meu primeiro trabalho, eu estava sozinho, ninguém me ajudou. É como quando se nasce, você quebra o ovo e tem que aprender a voar sozinho. Também foi assim comigo. Meu primeiro trabalho foi com jornaleiro. A partir daí, digitação, com computador, e até hoje. Hoje eu trabalho como auxiliar administrativo. E eu já tenho uma experiência, não achei nada difícil. O LIP é um laboratório de informática para a educação, ou seja, informática a serviço da educação, principalmente para escolas públicas, onde os professores, seja matemática, português, história, geografia, professor de ensino fundamental, têm interesse em utilizar a informática como uma ferramenta no processo educacional. Essa é a proposta geral do LIP.
Só que a gente também trabalha com o que a gente chama de apropriação digital, que em muitos lugares chama de inclusão digital, né? Tem toda uma discussão, o que é incluir, o que não é incluir. Então nós gostamos mais de dizer que nós estamos gerando condições para que as pessoas se apropriem dessa linguagem digital, se apropriem dessas ferramentas digitais. A primeira experiência que nós tivemos, não lembro bem se foi em 95 ou 96, né? Foi na primeira escola pública que nós começamos a atuar em conjunto, né? Nesse colégio nós montamos um laboratório com máquinas recicladas, máquinas antigas, né? Basicamente chamávamos de XTs. E nessa escola, uma das alunas tinha paralisia cerebral e ela não conseguia escrever. E com a ajuda de um lápis, né? Ela começou a teclar. Para ela era mais fácil, né, utilizar o teclado, teclar, do que escrever. E para mim até foi um aprendizado, porque na época eu não tinha noção realmente do que era a paralisia cerebral, né? E aí ficou claro que a pessoa só tem dificuldade com a parte motora, né? Cognitivamente ela tem todas as condições, como qualquer um, né? Apesar da aparência, né? Muitas pessoas julgarem de que ela não tem a capacidade intelectual como uma outra pessoa qualquer, né? Então, o primeiro contato foi perceber, puxa vida, um simples uso de um teclado pode fazer muita diferença para uma pessoa com deficiência, né? Ou seja, ela pode demonstrar que ela é capaz de escrever, quando antes ela não era capaz de escrever usando o lápis normalmente. Eu tinha uma certa dificuldade de escrever. A caneta, lápis, escrever manuscrito. Com o computador isso facilita, porque até o erro que eu cometo eu posso apagar e escrever de novo. Foram aparecendo evoluções no campo da informática que propiciaram um grande avanço em questões da minha acessibilidade. Por quê? Porque na medida que hoje eu tenho no próprio sistema Windows opções de acessibilidade para pessoas com deficiências motoras que me facilitam, como as teclas de aderência, como usar um mouse pelo teclado que da calculadora do computador. Isso pode parecer uma coisa muito boba, mas dá uma grande ajuda, porque na medida em que eu não preciso usar muito mouse, eu até uso, deixo ele perto da onde eu quero e vou com a setinha no local de precisão. Nós temos a acessibilidade digital, que aí diz respeito às tecnologias assistivas, seria todo o equipamento que possibilita a pessoa com deficiência atuar nos ambientes da sociedade. Ou seja, se ele tem uma limitação, por exemplo, a informática toda hoje ela é em interface. O cego não vê a interface gráfica. Então ele precisa de um leitor de telas, que é um dos softwares que a pessoa cega usa. Esse leitor de tela, então, vai lendo, vai informando a pessoa cega todos os eventos da tela, ou seja, tudo que estiver ocorrendo na tela do computador. Então,
você tem vários equipamentos em acessibilidade digital que facilitam a vida da pessoa com deficiência visual. Você tem os magnificadores de imagem, que é para as pessoas com baixa visão. Então você pode estar usando o CCTV, que é o equipamento mais usado, você pode estar usando o MyReader, Regiz, SmartView. São vários equipamentos que fazem o quê? Que modificam, porque esse é específico para a pessoa de baixa visão. A pessoa de baixa visão, ela tem um resíduo visual. É o meu caso, por exemplo. Mas ela não vê tudo. Então ela precisa que esta tela seja adaptada para ela, ou seja, tenha a configuração que permita ela ver com a maior nitidez possível as figuras, as letras, os textos. Sistema DOSVOX, versão 5.0 Alpha, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa tarde. DOSVOX, o que você deseja? Eu diria, se você perguntasse qual é a deficiência que tem maior número de artefatos para melhorar a qualidade de vida, eu diria que a deficiência visual talvez seja a que tem maior número de produtos, talvez até pelo fato de ter começado antes em termos de desenvolvimento começado na época do fim da guerra do Vietnã, e isso teve uma explosão imensa. E hoje em dia, aqui no Brasil, você pode dizer que há um número enorme de possibilidades gratuitas. A grande maioria dessas possibilidades gratuitas foi exatamente criada aqui no Instituto TESPACIT, que antigamente chamava-se Núcleo de Computação Eletrônica, NCE. E dentre esses sistemas gratuitos, eu diria que o mais importante é o DOSVOX. O DOSVOX é um sistema que hoje tem muitos milhares, sei lá, 60 mil, 70 mil, a gente não sabe exatamente, de usuários. E essas pessoas, então, têm usado diariamente o DOSVOX para melhorar a qualidade de vida. E é um sistema gratuito. Ele tem 100 programas que atendem a inúmeras possibilidades de utilização, não só para cegos. Hoje em dia a gente tem o DOSVOX sendo utilizado, por exemplo, com pessoas com dislexia e outros tipos de deficiência, mas é um sistema muito adequado porque ele tem uma interface homem-máquina muito simples. Além do DOSVOX, a gente tem programas de lente, de ampliação de tela, tem programas de leitura de tela. O DOSVOX mesmo tem um pequeno leitor de telas, mas há outros leitores de tela também gratuitos e profissionais, como o NVDA, que é produzido na Austrália, e outros produtos de uso gratuito. Agora, além disso, há produtos brasileiros que podem ser gratuitos para pessoas físicas e não ser gratuitos para empresas, por exemplo, o Virtual Vision, que é um excelente leitor de telas, que permite que as informações que estão mostradas na tela sejam exibidas em voz para a pessoa com deficiência visual. E há outros produtos que são comerciais, por exemplo, o JAWS, que é um produto americano, que custa, sei lá, alguns milhares de reais, talvez em torno de 4 mil reais, uma cópia, né, que tem bastante utilidade quando você está trabalhando com a perspectiva da pessoa cega num ambiente profissional. Aí realmente você precisa de ferramentas de auxílio bem mais sofisticadas. O laboratório que a gente trabalha é Reabilitar-te. A ideia é uma união de pessoas que trabalhe para o tema da acessibilidade. Então a gente não importa as pessoas, importa a ligação entre as pessoas, os trabalhos que são feitos. Então tem alguém aqui na UFRJ que desenvolve um trabalho, uma outra pessoa. Nós do Reabilitar-te, a gente visa juntar essas pessoas. A nossa ideia é unir. Até tem uma palavra muito interessante para isso. Ubuntu, é da cultura sul-africana. E esse Ubuntu, ele significa que não importa a gente fazer, o que importa é fazer todo mundo junto, né? Então é bem interessante a gente ver isso. Então a gente busca unir a questão da tecnologia com as pessoas, com o que as pessoas precisam para a questão de acessibilidade das pessoas com deficiência. Nós estamos aqui dentro do NCE, um lugar histórico aqui da tecnologia assistiva, que tem o trabalho do professor Antônio Borges e que desenvolve há mais de 20 anos trabalhos ligados com tecnologias assistivas e acessibilidade. Tecnologias assistivas é o uso da tecnologia para melhorar a vida dessas pessoas com deficiência.
mapas de acessibilidade. A ideia é que se alguém vem aqui para o UFRJ, é uma pessoa com deficiência, o que ela precisa saber? O que ela precisa saber? Quais os lugares para parar o carro, qual ponto de ônibus descer, qual o caminho acessível. E se o caminho não é acessível? A gente tem que cobrar a prefeitura universitária, a universidade, para tornar cada vez mais acessível para todas as pessoas a universidade. Esse aplicativo a gente espera que até dezembro a gente tenha ele pronto, e também tem essa ideia de unir pessoas. Então eu preciso que alguém me ajude a sair do carro. Eu uso cadeira de rodas e eu preciso de uma ajuda. E lá tem várias pessoas cadastradas, vão estar cadastradas as pessoas que podem ajudar e as pessoas que precisam de ajuda. E a ideia é uma sinergia entre essas informações. E ao fundo o mapa com as dicas de acessibilidade. Então ele é um mapa de pessoas, um mapa vivo. É uma rede social do bem. A ideia desse projeto é, primeiramente, mapear todos os campos, identificar quais são os locais que não são acessíveis e tentar informatizar isso em um aplicativo para dispositivos móveis. Esse é o objetivo geral do nosso projeto. A nossa equipe tem mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas. A gente está desenvolvendo a parte mais técnica do mapa de acessibilidade. Tem o outro lado da equipe que está fazendo a parte de mapeamento, está indo nos lugares e mapeando tudo para poder fazer o levantamento das informações para a gente. Enquanto isso, a gente está concluindo no momento o levantamento de requisitos da aplicação. O próprio professor José Otávio tem conversado comigo em alguns momentos de propostas diferentes, que é a gente conseguir fornecer uma boa solução de acessibilidade para as pessoas que têm necessidades de acessibilidade conseguirem se localizar não só na UFRJ, mas a princípio no Rio de Janeiro inteiro em um segundo momento. Nós estamos aqui na Ilha do Fundão, um lugar térreo, um lugar quase sem barreiras naturais. Todas as barreiras que nós temos aqui foram criadas pelo homem e nós temos que desfazer todas essas barreiras arquitetônicas, de atitudes que não deixam as pessoas com deficiência chegar para a UFRJ. Hoje, cadastrados na UFRJ, nós temos menos de 100 pessoas com deficiência como alunos no universo de 62 mil alunos da UFRJ. O Rio de Janeiro, eu acho que é uma cidade que fica muito a dever, né, em relação à acessibilidade, né. Você tem, por exemplo, a questão da acessibilidade de caráter urbanístico, você tem a questão dos imóveis, do imobiliário. Hoje mesmo, em várias esquinas aí da cidade do Rio de Janeiro, você já vê as rampas, né, onde facilita a circulação das pessoas com deficiência. Mas é uma cidade que, no fundo, aquilo que é necessário para você garantir a acessibilidade, independência, a autonomia das pessoas com deficiência, a cidade não está preparada para isso, né? Porque não é só a rampa, é a rampa, mas também tem que ter todo um espaço de circulação, por exemplo, para que o cadeirante se desenvolva. Se não estiver atento para essa questão, a questão da inclusão, a questão da acessibilidade, automaticamente você pode estar produzindo uma série de barreiras impeditivas das ações e atividades das pessoas com deficiência. A autonomia você adquire no dia a dia, na experiência do dia a dia, né? E o primeiro obstáculo é o obstáculo físico, ou seja, calçadas acessíveis, ruas acessíveis, sinais acessíveis, passagens acessíveis, aí motiva o deficiente, o cadeirante, o portador de necessidade especial, motiva a sair, a produzir, deixa de ser um fator impeditivo e passa a ser um fator motivacional para ele sair, para ele se colocar em produção, né, na sociedade.
se colocar como um cidadão produtivo na sociedade atual, né? Isso, se aplicasse a lei que já tem, que já é notória e é bem estabelecida já há bastante tempo, já seria um grande avanço. Já seria um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Porque a maioria dos estabelecimentos não cumpre a legislação, e mesmo os órgãos estaduais, federais, não cumprem a legislação. A verdade é essa. Agora, por outro aspecto, a tecnologia assistiva ela pode melhorar muito a vida das pessoas. É um simples adaptação para comer, uma cadeira de roda motorizada que consiga romper ambiente hostil para o interior do Brasil, que é muito pior do que aqui. O maglev é uma proposta de um veículo para transporte urbano que possa ser colocado ou instalado rapidamente, sem perturbar muito a vida da cidade. Porque dentro de cidades muito populosas, como o Rio de Janeiro, né, a única solução, vamos dizer, definitiva e de qualidade é o metrô. Só que você, para fazer um buraco de metrô, é um problema sério, né? Nós estamos vivendo isso agora na cidade. Com o maglev Cobra, que trabalha em vias elevadas, esbeltas, de rápido posicionamento, isso daí é evitado. Agora, sempre se pensa, coloca um veículo exposto, ele vai fazer barulho, vai enfeiar a cidade. Mas o caso do maglev Cobra não é assim, porque ele levita, então ele não faz barulho quando ele circula. Depois ele pode acompanhar canteiros centrais de avenidas, à margem de uma pista da praia. Isso tudo pode ser feito com o maglev. E nós também, dentro do design do veículo, foi separado um espaço para um cadeirante poder entrar com facilidade. O afastamento entre a plataforma da estação e o veículo também é bem menor do que o que a gente vê no metrô ou numa linha de subúrbio. Então, isso daí tudo atende a pessoa com deficiência. Tecnologia, sim, a tecnologia é muito importante. Se não houvesse tecnologia, como eu poderia ensinar aos meus alunos? Haveria uma dificuldade maior. A tecnologia, sim, me ajuda e ela é muito necessária. Por exemplo, uma apresentação em PowerPoint, eu posso usar o projetor e as pessoas aí verem o que está sendo projetado e eu trazer então a explicação visual de todo o conteúdo daquilo que está dentro da internet, as novidades que a tecnologia nos traz, o YouTube. Eu posso buscar e apresentar e através desses filmes eles entenderem, visualizarem melhor os conteúdos. A tecnologia, sim, ajuda muito o surdo. Um fator a mais nisso é a presença de um surdo cego. E a tecnologia é algo diferente para ele. Como assim? Por exemplo, eu posso usar estratégias que usem o computador, eu trazendo um monitor para que ele possa, então, próximo ao monitor, perceber em um texto ampliado, ele perceber os conteúdos para ele. E para os surdos, eles sabem normalmente que aquele texto ampliado é para o surdo cego. É uma troca que há entre os dois. Um respeito entre tanto surdo quanto surdo cego. Eu não ignoro o surdo cego e foco apenas no aluno surdo. E como é que ficaria o aluno surdo cego? Então, e é uma dependência muito maior de um texto com letras ampliadas, algo específico, um material trazendo especificamente para ele. Enquanto os alunos assistem no projetor, no telão, a tecnologia ajuda o surdo cego através do monitor. A acessibilidade na sala de aula é importante. Por exemplo, no caso do surdo, a acessibilidade se garante através do intérprete de Libras, porque alguns professores são ouvintes e o intérprete faz o uso da língua de sinais. Também há o surdo cego que faz uso da Libras tátil, então o próprio intérprete é usado como recurso de guia. No meu caso, que eu sou professora surda, como eu realizo a acessibilidade? Nós somos iguais, não há necessidade. Porém, para o surdo cego, sim, há o uso do guia intérprete e isso é acessibilidade garantida. Pensando em tecnologia assistiva, o Brasil ele ainda está engatinhando nesse sentido. Nós temos absorvido muito rapidamente o que já existe lá fora. Isso tem sido muito bom para os portadores de deficiência, em especial os surdos e surdos cegos. Há muitas questões políticas ainda, existe uma questão cultural muito forte ainda a ser transposta. Dentro da faculdade onde eu trabalho, já há muita coisa sendo feita. Nós temos
quadros interativos, que já começam a funcionar, onde o professor pode passar a aula dele e aliar isso ao material que ele tem no computador. Nós temos computadores, né, acesso à internet, onde o surdo pode manter uma interconectividade, e isso auxilia no seu conhecimento, na busca de conhecimento. Nós temos aqui o uso de intérpretes, não como uma tecnologia, mas como um suporte. No caso do surdo cego, a faculdade também está se adaptando e buscando materiais que possam auxiliar esse aluno dentro da sala de aula e até fora da sala de aula. Como, por exemplo, a faculdade está num processo de aquisição de lupas eletrônicas para auxiliar ele na leitura de livros, né? Embora ele seja um surdo cego, ele ainda tem um recurso visual, que é a baixa visão, que o permite ainda ler, né? E nesse caso ele se apropria desse recurso para o auxiliar. Então a lupa eletrônica é um recurso tecnológico. Nós estamos adquirindo também em processo de aquisição de impressoras de braille e impressoras de relevo, né? Para que ele possa, de uma maneira tátil, perceber também, ter acesso ao conhecimento. Dentro do próprio espaço da faculdade, como os intérpretes estão sempre em uso, estão sempre em trânsito, não podendo muitas vezes ser localizado, ou podendo fazer uso dele na tradução, nós usamos um recurso que é muito comum fora do Brasil, que são os vídeos, fones ligados a uma central de intérprete. Então a faculdade e o próprio instituto onde eu trabalho buscou já se adequar, trazendo esse equipamento em substituição aos antigos TDDs, que eram telefones para deficiente auditivo, mas que usavam do recurso do português. E o surdo, na sua grande maioria, eles não têm um acesso ao português, então era um aparelho de difícil manuseio para o surdo, somente pouquíssimos surdos usavam. Esse recurso que foi trazido para cá, ele é recente no Brasil, ele chegou ao Brasil em 2011, embora nos Estados Unidos existam já há mais de 30 anos. Funciona como um telefone visual, um videofone mesmo, onde ele fica ligado a uma central de intérprete. E quando há necessidade, isso está em várias repartições aqui dentro da faculdade e do instituto, e quando há necessidade de se ter um intérprete, o balconista ou recepcionista, ele liga para uma central, ele faz uma ligação direta para a central do intérprete, e através de fones ele se comunica com o intérprete que aparece no vídeo, no visor. O surdo, vendo o intérprete no visor, pode então estabelecer-se uma comunicação. Então esse é um dos recursos que é muito amplamente usado nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, como França, a Espanha também, né? E que chegou ao Brasil em 2011, e que o Instituto já adquiriu ele. Então o Instituto e a faculdade estão buscando se adequar, né? Isso com uma velocidade muito grande, porque as demandas estão surgindo. Então, na medida do possível, eles vão se adaptando. O NT trabalha nesse segmento, né, de projetos de equipamentos para pessoas com deficiência desde a década de 80, tem mais de 30 anos. Então já foram desenvolvidos muitos projetos. Por exemplo, de cadeira de rodas, nós já fizemos cadeiras para uso residencial, 2 modelos de cadeiras para uso hospitalar, cadeiras para prática esportiva, cadeira de rugby, de basquete, de atletismo, base de lançamento para atleta de arremesso de peso e disco e dardo. Já foram feitos equipamentos para pessoas com problema de visão, né, baixa visão ou cegueira, equipamentos para pessoas surdas. Na parte educacional foram feitos equipamentos para auxiliar o ensino de pessoas com autismo, equipamentos para comunicação também, equipamentos eletrônicos para comunicação de pessoas com paralisia cerebral que não conseguem verbalizar, não conseguem falar. Então já foram feitos bastante equipamentos, muita coisa. Nesse momento a gente está desenvolvendo uma outra cadeira residencial e finalizando uma outra cadeira hospitalar. Todo o equipamento, quando a gente desenvolve, a gente sempre pensa no usuário e no ambiente onde esse usuário vai atuar, né? Tem que estar tudo harmonizado. O equipamento é projetado sempre a partir do olhar do usuário. A gente faz
entrevistas, a gente observa o usuário em ação usando aquele equipamento, né, para ver quais são as dificuldades, os entraves, para propor uma melhoria daquele equipamento. Isso no caso de ser uma melhoria de algo já existente, né? Por exemplo, uma cadeira de rodas que já existe, e a gente observa aquela cadeira de rodas dentro do ambiente onde ela foi projetada, né? No caso da cadeira hospitalar, a título de exemplo, né? Como é que ela se comporta aqui no ambiente hospitalar com aquele usuário específico que está ali frequentando aquele ambiente, ou seja, pessoas doentes e um ambiente que muitas vezes é superlotado, no caso de hospitais públicos principalmente, em que a questão é um uso coletivo, a questão da asepsia é muito importante, muito delicada. Então, cada produto ele tem que estar adequado a um ambiente que ele se destina, né, ao usuário e à tarefa que vai ser realizada com ele. E a gente sempre faz essa análise na fase inicial do projeto, o produto dentro do contexto e com o usuário. Aí, a partir daí, a gente tem o norte do projeto, a gente tira uma série de parâmetros que vão servir para guiar o projeto, e depois tem as etapas seguintes, que é a parte de gerar conceitos novos, fazer um protótipo e aí testar esse protótipo. E o teste novamente acontece naquele ambiente com aqueles usuários, para ver se de fato ele está harmonizado com aquela situação, né, que envolve o usuário, o ambiente e o produto. O tempo que eu venho trabalhando com as pessoas com deficiências, né, pessoas com deficiências cognitivas, deficiências motoras, deficiências visuais, né, acompanhando o processo dessas pessoas como educadora, né, que a minha área é educação de jovens e adultos. Então, deu para ter assim, uma percepção, né, de que existem várias formas da gente acessibilizar. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente, quando pensa muitas vezes em tecnologias assistivas ou em acessibilidade, né, a gente realmente se remete à área da tecnologia mais, que a gente chama alta, né, da alta tecnologia, né? Então são as aparelhagens, são os sistemas tecnológicos, né? Até mesmo os arquitetônicos, né? Então você acessibilizar uma escada, uma rampa, né? Então tudo isso é importante, tudo isso a gente, né, quer dizer, vem como carro-chefe mesmo quando a gente pensa em educação, por exemplo. Como é que a pessoa vai chegar no local, como é que a pessoa vai entender aquele conteúdo, né? Então se a gente for pensar na pessoa com a deficiência visual, né, ela precisa, como é que você vai acessibilizar um texto, né, um texto escrito? Você precisa pensar nisso como educador, né? Então, bom, se ela não consegue enxergar, ela tem que ouvir, né? Ou alguém tem que ler para ela, ou tem que ter um material que é o braille, né, que é uma tecnologia de símbolos, né, de simbologias. Você pode ter uma fita gravada, você pode ter uma pessoa que esteja ali acessibilizando aquela leitura, você vai criar mecanismos, né, daquele aluno, daquela pessoa poder entender aquele conteúdo que você quer passar e que está na forma escrita, né, no português escrito. Então, a gente vai aprendendo, né, ao longo de uma caminhada, quando você começa a trabalhar muito com essas pessoas, que existem tecnologias, existem conceitos, né? Existem já padrões de tecnologia assistiva. Então, por exemplo, se você pensa na acessibilidade de um cadeirante, já existe um padrão, né, de rampa, uma forma de você construir essa rampa, nem ela tão íngreme, nem tão que não ajude a pessoa a passar com aquela cadeira. Mas o foco importante que eu quero deixar hoje aqui na minha fala, na verdade, é quando a gente pensa na tecnologia de acessibilidade humana, né? Que esse é o dia a dia do educador ou da pessoa que vai trabalhar, né, com uma pessoa com deficiência ou que vai trabalhar junto a uma pessoa com deficiência, né? Que é o dia a dia desse lidar, né, com as diferenças, né? Todos nós somos diferentes, está mais do que claro, mas existem diferenças que precisam, né, de criar caminhos para que ela possa estar numa forma mais em equidade com todos nós, né? Porque senão você vai assistir uma aula e aí a cadeira de roda não entra na sala, pronto, ele está impedido de assistir essa aula, então não tem equidade aí de direitos, de possibilidades. Então a gente tenta pensar tanto na equidade, quer dizer, como é que essa pessoa pode estar, né? Qualquer pessoa pode entrar nessa sala, por exemplo, qualquer pessoa pode ter acesso a ouvir uma aula, assistir uma aula. Então, de que maneira a gente começa a pensar nisso, né? Tanto com as tecnologias que existem de acessibilidade, né? Quanto com a tecnologia humana.
Meu nome é Amaury Messias, eu sou intérprete de Libras, atuo profissionalmente desde 1987 nessa profissão. Porém, eu sou filho de surdos e eu já uso a Libras como minha comunicação pessoal, com meus pais e com os amigos. Eu venho aproveitar esse trabalho como intérprete, aproveitar a minha própria língua, né, como um uso profissional, a partir do momento que começou a surgir mercado para isso. Hoje eu sou intérprete, tradutor, intérprete formado, profissional e me especializei também em surdo-cegueira. No caso, eu sou guia e intérprete para surdo-cego. Da parte acadêmica e empregando isso e vendo que isso vai ser produtivo para várias e várias pessoas, como eu, né, que tem essa dificuldade de deslocamento. É muito orgulho, é um motivo de muita motivação pessoal, de continuar no caminho, de continuar produzindo e de continuar ajudando, porque eu acho que só assim a gente vai constituir só pessoas que pensam em todos, pessoas que produzem pensando em todos, para poder constituir uma sociedade melhor, uma convivência melhor, uma coisa nesse sentido. Contrapor a balança um pouco, né? Tem que ter pessoas assim. Eu me sinto muito orgulhoso de participar desse projeto, muito orgulhoso. Bem, eu moro sozinha, há 4 anos já. Eu sempre quis morar, foi uma conquista minha, né? Agora eu me cerco de coisas que possam me ajudar. O início do meu trabalho em relação a pessoas com deficiência foi puramente casual. Eu estava dando aula aqui no UFRJ, uma turma, tinha um aluno cego, e eu me interessei por fazer alguma coisa que tornasse a vida desse aluno mais simples para a convivência dentro da minha sala de aula. Ou seja, ele podia escrever em braille, ele sabia escrever em braille, mas eu não sabia ler braille, nem os outros colegas. Então, através do braille, ele não conseguiria facilmente atingir uma situação de plenitude na relação conosco, com os alunos e colegas e professores, etc. Então, nossa ideia foi construir um sistema de computação. E a partir disso, esse sistema foi crescendo, outras pessoas foram sendo beneficiadas e outros tipos de deficiência também acabaram sendo objeto do nosso interesse, e a gente foi então, já há 22 anos, trabalhando nessa área que tem se expandido de uma maneira extraordinária. Essa pergunta tem a ver com a minha vida. Eu, quando tinha alguns meses de vida, 2 meses, eu nasci com baixo peso antes, 1,5 kg, 1,6 kg. E o que aconteceu foi que eu tive que fazer uma cirurgia e teve um erro médico de anestesia e eu recebi a dosagem para uma pessoa de 70 quilos. E daí eu tive 40 paradas cardiorrespiratórias e não tenho nenhuma sequela aparente, o que poderia ter ficado com sequelas, com dificuldades no desenvolvimento, né? E esse tema me acompanha. Na minha infância, tinha pessoas que criavam, que meus pais eram dentistas e atendiam pessoas com deficiência de forma gratuita. Então eu brincava no sala de espera com essas crianças. Então esse tema é muito próximo. Eu fiz a minha primeira graduação em terapia ocupacional e é um tema que eu presto muita atenção, que me toca muito. Não sei direito, mas é um tema que me move. Sou torcedor do Clube Náutico Capibaribe, da minha terrinha, do Recife. É claro, e aqui sou Flamengo, mas de coração eu sou Clube Náutico Capibaribe. E sou professor do Instituto Benjamin Constant, sou pessoa com baixa visão e eu fui alfabetizado no Instituto Benjamin Constant. Então eu tenho um carinho, um amor muito grande pelaquela instituição, porque foi lá que eu aprendi a ser gente e aprendi, acima de tudo, poder concorrer, poder contribuir com o crescimento de todos os meus colegas, deficientes ou não. Muito obrigado.